de volta ao vivo na TVT e Rádio Brasil Atual. Olha só, essa é uma semana especial, semana em que colocaremos em foco mais do que sempre a luta de mulheres por uma sociedade mais justa, livre de racismo, de machismo. Ontem, 8 de março, como já vimos, foi dia de intensas manifestações em todo o mundo. No próximo sábado, dia 14, completam-se 2 anos que a vereadora Marielle Franco foi brutalmente assassinada em pleno centro do Rio de Janeiro. 2 anos depois desse crime bárbaro e 1 ano depois de os supostos assassinos terem sido presos, o Brasil ainda não tem resposta. Quem mandou matar Marielle Franco? Movimentos sociais, organizações da sociedade civil e todas as pessoas que se importam com a vida digna de brasileiras e brasileiros aguardam essa resposta, que é fundamental para a democracia no nosso país. Hoje a nossa conversa é sobre o legado de Marielle Franco para a luta em defesa dos direitos humanos no Brasil. Aqui no estúdio, temos a participação do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que convidou para essa conversa ativistas de organizações que impulsionam o legado de Marielle e que seguem na luta por justiça para as populações ignoradas e violentadas pelo Estado brasileiro. As mesmas pessoas por quem a vereadora lutou durante toda a sua vida. Fernanda Lopes está aqui com a gente no estúdio, diretora de programa do Fundo Baobá, doutora em saúde pública, consultora em justiça social, equidade racial e de gênero em saúde e representando o Fundo Brasil de Direitos Humanos, Ulis Izzo, que é assessora de investimento social. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença. A vereadora Marielle Franco, do pessoal do Rio de Janeiro, e era ativista de direitos humanos, ela foi morta a tiros em 14 de março de 2018, com seu motorista, Anderson Gomes, no centro da capital fluminense, após sair de um debate sobre oportunidades para jovens negras. O Fundo Baobá trabalha com a promoção da equidade racial. Queria que você contasse para a gente como que essa pauta se relaciona com o que Marielle Franco pregava e com o legado que ela deixa e por que incomoda tanto? Bom, o Fundo Baobá para a Equidade Racial trabalha, assim como o Fundo Brasil, no exercício de promoção de justiça social. Então, o que importa para nós? Importa compreender as causas das desigualdades e das injustiças sociais e intervir nestas causas, né? Não apenas nos efeitos, que são as desigualdades que a gente visualiza. Por que incomoda? No caso do Fundo Baobá, que trabalha para a promoção da equidade para a população negra, incomoda porque não tem como promover equidade e justiça, ampliar as oportunidades de desenvolvimento do pleno potencial das pessoas, se não enfrentarmos o racismo, não compreendermos como ele opera no dia a dia, na vida das pessoas e no funcionamento das instituições, e no impacto que isso causa para a vivência dos seus direitos, né, para o exercício dos seus direitos. Então, quando do assassinato de Marielle Franco, o Fundo Baobá já tinha todo um arcabouço de prioridades para os investimentos sociais e uma das linhas era viver com dignidade. Quando acontece o assassinato e nós então somos convocados a fazer parte desse movimento de promoção da vida e da dignidade e de levar também o legado à frente, então nós elaboramos esse programa de aceleração do desenvolvimento de lideranças femininas negras, Marielle Franco. Esse programa, ele foca em lideranças que estejam atuando em comunidades, em sindicatos, em estruturas do Estado, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, mas também em organizações da sociedade civil. Então, são lideranças já constituídas que estarão conosco para ampliar as suas habilidades de leitura política, intervenção, mobilização, comunicação. Então, essa é a ideia de como contribuir para que o legado de Marielle esteja sendo refletido nos diferentes setores da sociedade. Porque ela, ainda que ela... o exercício da sua liderança estivesse neste momento no parlamento, ela faz uma trajetória
que é uma trajetória de ação política na comunidade, na escola, num cursinho pré-vestibular. Então é isso, né? É enxergar as diferentes Marielles nos diferentes setores da nossa sociedade e como impulsioná-las na sua ação de liderança e transformação social. Inclusive, o resultado desse edital saiu agora em dezembro, né? E entre as contempladas estão a Aniele Franco, que é irmã de Marielle, e a Luiara, que é a filha da vereadora. Isso, nós selecionamos, foram 2 editais para este mesmo programa. Um edital de apoio a lideranças individuais, onde foram selecionadas 63 mulheres negras de diferentes estados do país, incluindo Aniele Franco e Luiara Francisco, e 15 organizações, grupos e coletivos que também têm no bojo dos seus projetos atividades de desenvolvimento das capacidades do grupo, né, e das suas lideranças, mas intervenções também no campo, né? Então, tem mulheres do Nordeste, mulheres do Sudeste, da região Sul. No edital de apoio individual tem de todas as regiões. No edital de apoio aos coletivos, nós não temos selecionadas da região Sul. Sim. Mas cobrimos o país todo. E da mesma forma são questões que pautam também o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Isso. Primeiramente, acho que é importante a gente saudar, né, todas essas mulheres anônimas, muitas vezes, que estão à frente, né, de inúmeras lutas, que são lideranças comunitárias, enfim, que estão na saúde, na educação. Esse programa também é sobre essas pessoas. O Fundo Brasil foi provocado, né, pela TVT para participar desse debate. E aí nós pensamos e convidamos a Patrícia Oliveira, que é que faz parte da rede de comunidades e movimentos contra a violência do Rio de Janeiro. Que vai participar daqui a pouco com a gente por Skype, pela web. Eu antecipei aqui a Thalita. Enfim, e a rede de comunidades é um dos muitos grupos que o Fundo Brasil apoia, justamente nesse tema de enfrentamento à violência do Estado, de enfrentamento ao genocídio da população negra. Por que a gente apoia grupos de base? O Fundo Brasil existe há mais de 10 anos justamente para fortalecer esses grupos e coletivos de onde emergem inúmeras lideranças, a exemplo de Marielle Franco, como a Fernanda bem disse, de toda a sua trajetória. A gente acredita que esses grupos, esses coletivos de base, eles são fundamentais para a manutenção da democracia no Brasil, porque são protagonizados por pessoas diretamente impactadas por essa violência. E a gente percebe que eles ganham ainda mais relevância num contexto em que discursos contrários aos direitos humanos ganham cada vez mais espaço na sociedade a partir de das mídias que atingem a grande maioria da população. E aí, nesse sentido, eu gostaria de citar a importância, né, dessa parceria entre a TVT e o Fundo Brasil, justamente com esse objetivo de visibilizar e de sensibilizar a sociedade brasileira para os direitos humanos para todos e todas, né? Sim. E ao longo desses mais de 10 anos do Fundo Brasil, por meio do edital institucional, que é o edital mais antigo da Fundação, a gente já apoiou mais de 270 grupos que estão espalhados por todo o Brasil. E a nossa expectativa, né, daqui para frente, nós vamos continuar trabalhando, criando mecanismos de fortalecimento desses trabalhos, sobretudo os trabalhos que acontecem na base. E também estamos focando bastante a nossa atuação em promover espaços de convergência e de diálogo entre diversos atores que lutam em prol dos direitos humanos,
Porque a gente acredita que, através desses espaços, se criam coalizões, se criam redes de enfrentamento à violência e que são necessárias mais do que nunca nesse contexto que nós estamos. Claro. Olha só, a gente vai agora para o Rio de Janeiro conversar com a Jurema Werneck, que é a diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil. Olá. E presidente do Conselho de Administração do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Seja muito bem-vinda, Jurema, tudo bom? Olá, Jurema. Tudo bom, Thalita? Boa tarde para você, boa tarde para a Uri e para a Fernanda, valorosas companheiras que nos representam no Fundo Brasil de Direitos Humanos e no Fundo Baobá. O Fundo Brasil, inclusive, que nos dá a oportunidade de conversar com o Jurema aqui. Muito obrigada. Jurema, eu queria que você falasse sobre esse acompanhamento que a Anistia tem feito do caso Marielle. Um acompanhamento muito de perto, fazendo cobranças sobre respostas. E agora a Anistia está pedindo uma audiência com o governador do Rio de Janeiro para ter 13 de março agora, né? Exatamente, Thalita. A Anistia está acompanhando o assassinato de Marielle, está mobilizando gente no mundo inteiro para buscar justiça por Marielle desde a primeira hora. Desde aquele momento terrível, nós estávamos lá, nós fomos lá, documentamos a cena do crime e a partir daí temos desenvolvido ações todos os meses. Agora, para os próximos 2 anos, a gente pediu audiência com o governador do estado e também com o procurador-geral do estado do Rio de Janeiro. O objetivo é simples, não é? Que eles respondam quem mandou matar Marielle Franco e por quê, não é? E que também assumam o seu dever de transparência, de contar para a sociedade o que tem feito, que barreiras tem enfrentado e que soluções eles têm encontrado para chegar a uma resposta. 2 anos é muito tempo, é tempo demais, na verdade, para fazer justiça. Não é? E nós temos dito que trazer justiça para Marielle é uma oportunidade para quem se engajou na luta por justiça, é uma oportunidade para a família, para dar um passo adiante, mas é uma oportunidade para o Brasil também. O Brasil é um dos países do mundo onde se mais matam defensores e defensoras de direitos humanos, gente que luta. Não é? Nós, o México, estamos na posição número 2, porque quem está na posição número 1 é a Colômbia. E é muito trágico. Trazendo informações, resolvendo o caso Marielle, é uma forma do Brasil, através das autoridades, passar a mensagem clara de que assassinato de defensores de direitos humanos, ameaças a defensores de direitos humanos, não serão tolerados. A gente pediu audiência ao governador e ao procurador-geral, mas infelizmente, até o momento, eles ainda não abriram nossas agendas para nos receber. A Anistia Internacional e a família de Marielle. A investigação pouco se aprofundou. Eu lembro que quando estava para fazer 1 ano, surgiu a notícia então de que os 2 supostos assassinos foram presos. Agora há poucos dias, os bens foram apreendidos dos 2. Mas nesses 2 anos, pouco se aprofundou em relação a quem mandou matar Marielle de fato. Como que você interpreta isso? Olha, tem havido uma guerra de informação, que é na verdade uma guerra de desinformação, não é? Que pode sugerir, inclusive, uso político, né, de disputas políticas sendo travadas nessa arena onde a gente quer, na verdade, é a resolução do crime, a gente quer respostas. A gente tem visto também que as autoridades têm se mantido recuadas, ou seja, como eu disse, falta transparência. Não sabemos o que está acontecendo, não sabemos o quanto a investigação se aprofundou ou não, porque eles não dizem, eles confundem o dever que eles têm de sigilo com o dever que eles têm de transparência. O sigilo da investigação é algo necessário, importante, e não é disso que a Anistia está falando. Nós estamos falando da obrigação das autoridades públicas de prestar contas dos seus processos, do que estão fazendo para resolver determinado problema. E, nesse caso, do que está sendo feito, tanto no Ministério Público quanto na Segurança Pública do Rio de Janeiro, para resolver essa questão sobre quem mandou matar a Marielle e por quê. Mesmo porque é um caso que tomou repercussão internacional. Então, de fato, o Brasil precisa apresentar respostas e soluções para esse crime. O mundo inteiro quer saber. Nós, na Anistia Internacional, estamos prestes a entregar. Se o governador nos receber, falaremos com o governador no dia 13, se ele nos receber, representando quase 1 milhão de pessoas que assinaram a 2ª petição que nós abrimos em relação a esse caso. Em 13 de março do ano passado, nós estivemos com o governador e com o procurador entregando mais de 800 mil assinaturas de diferentes países do mundo inteiro. Marielle
na sua luminosidade, ela representa mais do que o Brasil. Ela representa o mundo e sua esperança de luta. Ela representa essa vontade de engajamento por uma causa justa. Marielle era uma mulher negra, bissexual, cria de favela, que sempre se colocou ao lado daqueles que buscavam resolver as injustiças, que denunciavam as violações de direitos humanos no campo da segurança pública, denunciava e buscava soluções para os assassinatos de jovens negros na favela, mas também para os assassinatos de policiais. Ela apoiava familiares, as mães desses jovens e as mães dos policiais também. Ela era uma mulher comum que, diga-se de passagem, ela não queria tratamento especial, ela nunca reivindicou tratamento especial. Mas o que ela se colocou como uma defensora de direitos humanos, quando ela saiu a público para lutar, ela se colocou numa posição especial. E o assassinato de uma pessoa no exercício da luta por direitos é muito grave. É uma tentativa de silenciar quem luta, de silenciar os movimentos sociais. E isso a gente não pode aceitar. Para o Brasil virar a página, o Brasil precisa proteger quem luta, proteger quem está querendo fazer desse país um lugar melhor para se viver. Então é por isso que a gente insiste, com o governador do Estado, aproveito para mandar um recado para ele daqui do seu programa, receba a Anistia Internacional, receba a família de Marielle, porque é preciso que o governador do Estado dê informações, apresente informações para nós e, através de nós, a toda a sociedade do Brasil e do mundo. Marielle Franco tinha postado nas redes sociais um dia antes de ser assassinada um questionamento, né? Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Daí a gente entra nessa pauta da segurança pública, porque ela fazia ali uma crítica muito contundente em relação à política, de fato, de segurança pública, política essa que piorou desde então. Aí no Rio de Janeiro, principalmente, mas em todo o país. É verdade, Thalita. O que a gente viu, o que a gente vê no Rio de Janeiro é um caso muito exemplar dessa piora. Porque desde então, a gente agora tem a polícia que mais mata. Mais de 1.800 pessoas foram assassinadas pela polícia em 2019 no Rio de Janeiro. E diga-se de passagem, o estado do Rio de Janeiro não está entre os 10 estados mais violentos do país. Um estudo do Ministério Público mostrou que não apenas não estamos entre os 10 estados mais violentos, mas essas mortes produzidas pela polícia não tiveram nenhuma relação com as taxas de homicídios na localidade e nem influenciaram a redução nem o aumento. Ou seja, não chama isso de política de segurança pública, mas é uma ação de produção de morte, de sofrimento aleatório, que o que produz são crimes de direito internacional, mas não política de segurança. Você ontem publicou na Folha de São Paulo um texto em parceria, inclusive com a Aniele Franco, irmã da Marielle, e o título é Mulher, como inúmeras brasileiras, Marielle sobrevivem apesar de violências e assédios. Inclusive é um tema que a própria Fernanda Auli comentaram aqui, das muitas Marielles que vivem hoje no Brasil e que resistem a essa situação que a gente passa. Acho que a nossa conexão com a Jurema voltou. Você chegou a ouvir minha pergunta ou não? Só parcialmente. Você estava falando do artigo que nós publicamos ontem na Folha de São Paulo. Exatamente, falando sobre essas várias Marielles que vivem aqui no Brasil e que na verdade, sobrevivem apesar das violências e assédios. E ontem foi um dia muito importante para tocar em todos esses pontos. Exatamente. O 8 de março é um dia internacional de luta pelos direitos das mulheres. É um dia que simboliza uma coisa que Marielle também simboliza e simbolizava, não é? Essas mulheres, como dizia a Uli agora há pouco, né? Anônimas em muitos casos, uma parte delas vão ser apoiadas, felizmente, pelo Fundo Baobá agora, né? Mas a grande parte a gente nem vê, não sabe onde elas estão, mas elas estão fazendo coisas nas suas comunidades, para as suas comunidades, tornando essas comunidades lugares melhores, lugares capazes de abrir espaço para algum nível de liberdade, para a educação, para a saúde, para a cultura, para a religiosidade. Isso tem sido, construir esse Brasil, construir comunidades num país tão desigual como o nosso, precisa de ação local. E tem sido principalmente as mulheres, e as mulheres negras que têm feito isso. Marielle simboliza isso, e a sua história ajuda a iluminar um pouco mais essas mulheres. Não é? Ela era uma pessoa muito solar, não é? Ela iluminou muita coisa quando estava viva, mas ilumina também depois de sua morte. Ela permite que a sociedade brasileira e o mundo veja que existem
mulheres que, como ela, dão sua vida para fazer desse país, do seu lugar, um lugar melhor. E elas também inspiram novas gerações, não é? Da mesma forma que Marielle é semente, essas mulheres que a gente nem conhece, nem sabe o nome, e talvez não tenham lido aquele artigo, essas mulheres estão inspirando as meninas das suas comunidades, os meninos também, para lutar, para fazer desse lugar um lugar melhor e principalmente para reagir às violências e às violações de direitos humanos que sofrem cotidianamente. A gente conversava aqui no ano passado, inclusive com o Fundo Brasil, num dos programas, sobre a força da população de reagir frente a tudo isso que está acontecendo e principalmente o que foi dito lá foi que o movimento negro nunca parou de trabalhar nas bases, que o movimento negro sempre esteve nas bases. Então, quando a gente faz crítica de que a esquerda saiu das bases, o movimento negro continuou lá e continua. Exatamente. E daí eu li um texto da própria Anistia Internacional, que é uma frase que eu não vou saber reproduzir da mesma maneira, mas é que no meio da escuridão a gente tem que focar na luz da vela. E essa é a luz da vela, de fato. Exatamente. É o símbolo da anistia, né, que vocês veem aqui atrás. É uma vela que se inspira no provérbio chinês, que mais vale acender uma vela do que maldizer a escuridão. Ou seja, é esse reconhecimento da importância de se engajar e fazer alguma ação, de tomar uma atitude, de mudar alguma coisa, de se juntar a outras pessoas para mudar alguma coisa. E é isso tudo tem a ver com a história de Marielle e com a história do 8 de março que a gente celebrou e articulou e atuou no dia de ontem. Jurema, a gente vai ficar no aguardo dessa resposta do governador, então, para ver se recebe a anistia. Vamos voltar a conversar, caso essa audiência de fato aconteça, porque a gente vai querer saber dos detalhes. Mas agradeço desde já a sua participação aqui no Bom para Todos. Muito obrigada. Obrigada a vocês todas. Estamos à disposição. Obrigada. Um abraço. Até a próxima, então. Vamos retomar aqui no estúdio. Eu queria saber da Fernanda. Você falou um pouquinho sobre edital, sobre esse edital que saiu agora em dezembro. São 63 contemplados? São 63 individuais e 15 organizações, grupos e coletivos. Como foi para definir quem seriam os contemplados? Bom, foram vários passos, né? O edital, esses foram 9º e 10º editais abertos pelo Baobá, então foram 8 antes desses 2. Nós fizemos um levantamento junto a organizações do movimento de mulheres negras para saber das suas expectativas e das suas necessidades para o desenvolvimento das suas capacidades, porque o foco era esse. Tivemos, então, 48 dias de inscrições abertas, elas se inscreviam por meio de uma plataforma eletrônica. Depois disso, no caso do edital individual, todas as 314 propostas que nos alcançaram foram avaliadas por uma dupla de profissionais que são especializadas, mulheres negras também especializadas no desenvolvimento humano, então que trabalham nessa área de coach. Depois disso foram, para cada uma das propostas foi feito um parecer que tinha uma pontuação, acima de uma pontuação que era uma média de corte. Elas foram, então, avaliadas por um conjunto de especialistas de dentro e de fora do Baobá, que compuseram um comitê de seleção. E dali selecionaram as 63 nos critérios de coerência, relevância, né, capacidade de sustentar aquelas ações, uma vez que elas estivessem sendo apoiadas por 18 meses, são 18 meses de apoio. Depois disso, a capacidade delas sustentarem aquelas transformações, aquelas mudanças impulsionadas também foram avaliadas. E aí a gente chegou às 63. No caso das organizações, teve algumas etapas extras. Então, foram 4 etapas de seleção, análise das propostas, depois entrevista e depois o comitê de seleção, também composto por pessoas de dentro da estrutura de governança do Baobá, não da equipe executiva. Sim. Equipe executiva nunca participa, mas então estrutura de governança do Baobá, conselho e assembleia e especialistas externos.
O que vocês têm percebido em relação a esse cenário de atuação de mulheres negras? Porque essa frase que ficou de que Marielle foi semente, né? É semente. Então, assim, ela deixa esse legado que está sendo reproduzido agora por muitas outras mulheres. Era um cenário em que não havia muitas mulheres e hoje vocês veem mais? Ou isso não mudou? Como que vocês percebem esse cenário antes de Marielle e pós-Marielle? Olha, eu acredito que as mulheres negras sempre estiveram lutando por si mesma, pelos seus filhos, seus companheiros, seus irmãos. Então, eu acredito que o mais correto seria dizer que a Marielle, ela foi um marco. Toda a atuação dela é muito importante para o movimento de mulheres negras, para o movimento que luta em prol, né, dos direitos humanos como um todo. Mas eu acredito que é uma continuação, né? Não é um início. Ela não iniciou, ela potencializou algo que já vinha se desenhando e crescendo, né? Um exemplo muito forte disso foi a Marcha das Mulheres Negras, que reuniu mais de 20 mil mulheres, foram 40 mil mulheres em Brasília, que foi o resultado de inúmeras redes de articulações feitas por mulheres negras. Isso foi antes da morte de Marielle. 2015 foi a marcha, né? O que é importante, e Jurema trouxe isso na fala dela, né? Marielle era mais uma mulher negra em luta, em movimento. Sim. E o que chama a atenção para a situação dela foi a tragédia, sim, né? Sim. Foi o assassinato, foi ela ser vítima desta violência, que é uma violência muito focalizada naquelas pessoas que doam as suas energias e a sua luz em defesa dos direitos de todas as pessoas. Então, acho que isso é o marcante, né? Nós temos, por exemplo, a nossa história, né? A história da filantropia, a história da filantropia negra. As irmandades, sim, elas, que foi quem começou no Brasil a prática da filantropia, sim, elas tinham prioritariamente mulheres negras à sua frente, né? E isso era ainda na época da colônia, na época da escravidão. Então, estas pessoas, estes grupos liderados prioritariamente por mulheres negras, captavam entre si para financiar liberdade, cartas de alforria, para financiar casamentos, batizados, festas de aniversário, porque a ideia era essa do viver com dignidade, ainda que num contexto inóspito. Então, por isso que a gente, em especial, as pessoas que participam do movimento de mulheres negras, reiteram que, sim, os nossos passos vêm de longe. Né? E a morte de Marielle, o assassinato de Marielle, coloca um refletor sobre aquilo que é o lugar negado para a defesa da cidadania e dos direitos, num exercício que é de mulheres negras, mas não só. Né? Então, acho que esse é o grande diferencial. Então, existem hoje muitos investimentos na formação de lideranças femininas negras em função dessa tragédia que acontece com Marielle. Isso a gente tem que falar. Sim. Né? Hoje, no país inteiro, tem programas que, inclusive, levam o nome de Marielle, de investimento em lideranças, de investimento em organizações. Então, acho que esse é o grande diferencial deste momento. Mas nós não podemos esquecer que esses investimentos acontecem num contexto que é de tragédia. Sim. Né? Então, nós não queremos que a motivação siga sendo esta. Nós queremos que a motivação sejam as mudanças que nós temos fomentado, né? Nós, os fundos por justiça social, temos
investido nossas energias e os recursos que a sociedade brasileira e internacional tem disponibilizado para essa causa, né? Então, a gente quer que isso seja um movimento e não as mortes, a perda da dignidade, que é o que a gente vê no dia a dia. Sim, perfeito. Pessoal, a gente vai fazer um breve intervalo. Fica por aí. Bom para todos, volta daqui a pouquinho. Até já. Então vamos lá. Oi, pessoal, vou ler alguns comentários. Eunissomar Rezende falou parabéns às guerreiras. Sérgio Fabian Keller falou justiça para Marielle. Margarida Maria falou Marielle presente. A Salete Farias falou precisamos e queremos saber quem foram os mandantes ou mandante da morte de Marielle Anderson. A Ana Lúcia Oliveira falou Marielle era mulher simples e forte. Tive o prazer de conhecer ela. A Gislaine Luciano, boa tarde. Maria Macedo, justiça para Marielle. O Cleiton Colares falou, devemos todos apoiar o Fundo Brasil e o Fundo Baobá. Marielle presente. Alceu Juriati, parabéns pelo trabalho. O Eduardo Goulart falou, o Brasil é um Titanic gigante, com salva-vidas apenas para os passageiros da primeira classe. Francisco de Assis é de Marabá, no Pará. O Marcelo Aquino é de Campo Verde, Mato Grosso. É isso. Estamos de volta ao vivo na TVT e Rádio Brasil Atual. E vamos chamar mais uma pessoa para essa conversa. Quem entra no papo é a Patrícia Oliveira, que é integrante do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro e uma das fundadoras da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, que é um dos grupos apoiados pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. Olá, Patrícia, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigada a você pela participação. Patrícia, o movimento, a Comunidades e Movimentos contra a Violência faz uma cobrança muito dura em relação ao controle externo da atividade policial. E daí eu vi que vocês fazem uma crítica muito interessante, que é o seguinte, um policial é mais punido por não estar com as botas e o cabelo em conformidade com as regras do que usar violência contra populações pobres e faveladas. Nesse contexto em que a gente discute a morte de Marielle Franco, o genocídio da população negra, qual é a importância de realmente exigir esse controle da polícia? Primeiro é importante porque é uma atribuição do Ministério Público e como o assassinato de Marielle e tantos outros, isso não acontece. Para quem não sabe, meu irmão sobreviveu à chacina da Candelária, que aconteceu em 1993. E desde lá, então, nunca o Ministério Público fez controle externo da atividade policial, que é uma das suas atribuições. Como fazer essa cobrança? Vocês têm tido algum tipo de abertura para esse diálogo? Olha, ao longo dos anos, a gente vem tentando fazer esse diálogo, tentando conversar, isso passando por vários governos, por vários procuradores, já foram entregues vários documentos, né? E agora a gente está pensando uma incidência no Conselho Nacional do Ministério Público, para que o Conselho Nacional do Ministério Público possa falar com os ministérios públicos de todo o Brasil, para que ele realmente comece a fazer o controle externo, porque a violência policial ela só não acontece no Rio de Janeiro, mas ela acontece em todo o Brasil.
trazendo para... Você falou, né, que essa cobrança foi feita em vários governos. Como que você enxerga esse governo atual de Wilson Witzel no Rio de Janeiro? Primeiro, é um governo sem diálogo com a população negra, a população pobre, a população favelada. E segundo, é bem diferente de todos os governos que já passaram. Porque ele não tem um diálogo e ele, por ter sido um magistrado, um juiz, ele sabe muito bem o que é a lei. Então, quando um governador fala que tem que entrar na Cidade de Deus e jogar uma bomba, quando ele fala que tem que dar tiro na cabecinha, ele foi um magistrado, ele foi um juiz. Ele sabe muito bem o que diz a lei, o que está dentro da lei. Então, ele é um governador que ele só governa para uma classe da sociedade, ele não governa para todos. Os moradores de favela, ele não governa. Porque se ele governasse, ele não teria ido dentro de um helicóptero, passando, sobrevoando uma comunidade e dando, os policiais deram um tiro e ele estava dentro desse helicóptero. Ele não teria comemorado a morte do menino na ponte Rio-Niterói, que fazia algumas pessoas refém e que tinha claramente problemas psiquiátricos. E ele chegou dançando e comemorando. Sim. Patrícia, a gente está falando aqui sobre o legado de Marielle Franco, sobre os impactos da morte dela. Como isso foi para você? Quero que você fale qual a sua experiência, como foi para você, que mora no Rio de Janeiro, ter passado por esse momento, o que mudou na sua vida depois do assassinato de Marielle Franco? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus sentimentos. Eu tive a oportunidade, tive o prazer de conhecer Marielle, de ser amiga dela. Então, a gente era muito próxima, a gente conversava bastante, inclusive no dia do assassinato dela, eu ia na atividade da Casa das Pretas, mas aí eu estava trabalhando no mecanismo, acabei saindo mais tarde, não fui. E quando eu cheguei em casa, uma amiga nossa, em comum, me ligou falando que ela tinha sido baleada. E aí eu falei, impossível ela ter sido baleada, que até então ela tinha sido baleada, tinha sido levada para o hospital. E aí eu liguei para os outros membros do mecanismo, e aí ninguém sabia de nada. Tentei falar com o deputado federal Marcelo Freixo para saber. E aí, meia hora depois, uma outra amiga nossa, em comum, estava indo encontrar a Mônica Benício, e realmente a Marielle tinha sido assassinada. E aquela noite, assim, todos os familiares ficaram se falando, ficaram se ligando, e ninguém acreditava. E aí foi uma noite que choveu muito, relampeou, trovejou no Rio de Janeiro. E no outro dia, todos os familiares foram para a Câmara muito cedo para velar o corpo dela, para estar junto ali com ela, porque a gente não acreditava que ela tinha sido assassinada da maneira como ela foi. Também é importante destacar que ela deixou um legado, sim, mas tem muita gente que fala em nome de Marielle, tem muita gente que faz muita coisa em nome de Marielle que Marielle não aceitaria. Para quem conheceu Marielle de perto, sabe muito bem qual eram as pautas de Marielle, qual era a ideologia de Marielle. Então, a Marielle jamais iria discriminar alguém que seria da população LGBT, porque ela era do segmento LGBT, sim. Ela não ia discriminar ninguém negro. Então, a Marielle, ela tinha um trabalho, ela tinha pautas que ela seguia durante os anos da vida dela e que fez ela ser vereadora. Eu trabalhei para a campanha da Marielle, eu ajudei na construção da candidatura dela a vereadora. Eu e vários outros familiares. E várias pessoas perguntaram por que a gente estava construindo a candidatura dela e nunca tinha construído de outros. Porque a gente acreditava nela e o mandato dela era um mandato coletivo, sim, foi construído por todos nós. A rede Comunidades e Movimentos contra a Violência reúne muitas dessas Marielles? Sim, a rede reúne muito dessas Marielles e também reúne outras Marielles que já morreram, não foram assassinadas, mas que já faleceram durante a sua luta, né? No Rio de Janeiro, a falecida Edmeia, que é do caso de Acari, que esse ano completa 30 anos, ela foi uma outra Marielle, porque ela foi assassinada.
No Rio de Janeiro tivemos 2 mulheres assassinadas, uma Marilele e a outra Edmeia, que investigava o desaparecimento dos 11 de Jacareí, que também foi cometido por policiais militares, que até hoje ficaram impunes, né? Porque, como eu disse, a polícia militar está muito mais preocupada com a botina que está suja com a barba do que com os policiais que cometem assassinato. Haja vista o capitão Ronald, porque ele também já tinha feito a chacina do Via Show, já tinha matado outras pessoas e nunca foi julgado. E aí agora entra na história do escritório do crime, né? Então, assim, todo mundo sabe. Se você pegar os casos, você vai ver que tem vários policiais envolvidos, a instituição Polícia Militar, todo mundo sabe. O maior problema é uma reação, o maior problema é fazer. O Ministério Público sabe. 90% dos casos de auto de resistência, que agora não é mais auto de resistência, são arquivados e 2, 3 policiais praticaram esses autos de resistência. Patrícia, agradeço demais a sua participação aqui no Bom para Todos. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, uma boa tarde. E força na sua luta. Obrigada, Patrícia. Até mais. Voltando para o nosso estúdio, só para finalizar, eu queria saber dos 2 fundos aqui representados. Vocês atuam com apoio a essas organizações, pessoas que travam lutas importantíssimas. Nesses anos de atuação, vocês já tiveram respostas muito positivas e que a gente pode exemplificar aqui? Quer começar? Deixa eu pensar. Nossa, Fundo Brasil, ao longo desses anos todos, a gente já apoiou mais de 500 grupos. Muitas vezes a luta, né, em prol dos direitos humanos, ela acaba sendo muito ingrata, porque é difícil a gente medir resultados, assim, né? Claro. É uma luta que nunca cessa, ela está sempre, as pessoas estão sempre lutando. A gente já teve casos aqui que eu não estou conseguindo agora organizar um exemplo, mas você tem, Fernanda? Tô aqui pensando, olha, então no caso do Fundo Baobá foram 8 editais antes desses 2 Sim. do programa, o que a gente tem é cerca de 100 mil vidas afetadas Sim. aí pela ação de incentivo, de investimento social. Foram cerca de 100 projetos ao longo desses anos, de 2014 até o ano passado. E eu queria, acho que, destacar dois projetos que são interessantes. Um contou com o apoio a instituição implementadora, foi o Instituto Odara, da Bahia, o Instituto de Mulheres Negras, uma organização de mulheres negras de Salvador, que trabalhou na atuação nos territórios, em alguns bairros de bastante violência, um índice elevado de violência, na cidade de Salvador, mas na região central e em outros no subúrbio ferroviário, e elas constituíram uma plataforma para o monitoramento e o controle social de políticas públicas num contexto de lutar pela cidade que se quer. Né? Então, essa discussão, fazendo essa conexão da discussão com o ODS, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é um projeto recente que finalizou o ano passado, mas que elas conseguiram articular mais de 50 organizações para atuação em rede e olhar para o território e aquilo que precisava melhorar no território. Eu acho que esse é um bom exemplo de um investimento do Baobá. Um outro também foi uma conexão entre mulheres negras do sul, de Porto Alegre, com mulheres negras no Amapá, para discutirem temas relacionados à agenda de saúde sexual e reprodutiva, um foco específico na vivência da maternidade negra. Então,
como trabalhar para reduzir as mortes maternas, enfim. E acho que aí, para além da ampliação do acesso à informação, a conhecimentos e das habilidades de fazer o controle social das políticas públicas de saúde, também teve uma ação de articulação de duas realidades que são muito diferentes. Sim. No Amapá e em Porto Alegre, discutindo racismo e saúde. Então, acho que isso também é um caso interessante para compartilhar. Claro, para que a gente até entenda quais são esses projetos apoiados, quais são os impactos, bacana. Vocês querem dar site para a gente finalizar? Como as pessoas entram em contato com o Fundo Brasil? Beleza. Através do site, fundobrasil.org.br. Eu queria só pontuar, tentar responder a sua pergunta. Eu fiquei aqui pensando, tem um grupo que chama, um coletivo de jovens, que chama Coletivo de Agentes Agroflorestais. Eles são lá, eles e elas, do Maranhão, do interior do Maranhão, são quilombolas, estão no território de Santa Rosa dos Pretos. E o objetivo desse grupo, que nasceu há pouquíssimo tempo atrás, era fazer formações com esses jovens quilombolas, de modo que, ao final das atividades, eles tivessem orgulho da sua identidade de quilombolas, de pessoas, como pessoas negras. Sim. E, enfim, é um projeto super recente, então me ajudou. Foi ótimo. Elas conseguiram articular não só os jovens quilombolas de Santa Rosa dos Pretos, como alcançar outras 3 comunidades quilombolas ali do entorno. Dialogaram com jovens indígenas, principalmente da etnia Guajajara, e estão num diálogo constante com os seus mais velhos, como elas dizem, né? Porque isso é fundamental também para o povo negro, né? O reconhecimento da nossa ancestralidade. Então, eu acho que é um resultado positivo, claro. Porque aí elas dizem assim, que algumas meninas, né, que antes alisavam o cabelo, deixaram de alisar, começaram a falar, a se perceber enquanto protagonistas da sua própria luta. Que eu acho que é muito o trabalho que o programa, né, de aceleração de lideranças do Fundo Baobá quis fazer, e que é muito importante mesmo que essas jovens mulheres se reconheçam, né, enquanto lideranças, enquanto protagonistas de sua história. Muito bom, e projetos de todo o país, isso é sensacional também. Fundo Baobá, quem quiser ter informações, entra no site também? Entra no site, baobá.org.br, e lá nós temos informações sobre projetos que a gente já apoiou, iniciativas apoiadas, editais abertos. A gente vai abrir um novo edital agora, ainda em março. É um programa voltado para jovens negros no ensino médio. O programa se chama JAE, Educação para a Equidade Racial, e vai estar lá à disposição também para aqueles que tiverem interesse. Maravilha. Fernanda Uli, muito obrigada pela presença. Thalita. Obrigada. Bom, para todos, fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa na reapresentação hoje às 11 horas da noite. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.